Feche seus olhos um pouquinho, abre suas mãos. Ore em outras línguas. Riamanakaya Sandarayabasuta. Foi o presente de Deus, a presença do Espírito Santo está aí sobre sua vida. E a Bíblia nos ensina que a partir desse momento nós temos a mente de e nós passamos a mover em um nível diferente que se chama discernimento. O homem natural, ele é movido por pensamento. Mas o homem espiritual, ele é movido por discernimento. Então vamos lá, ore em línguas. Porque nós precisamos de discernimento para os nossos dias. Nós precisamos discernir qual é a vontade de Deus. Eu estava compartilhando com meu tio, meu primo, e eu disse, parece que eu estou ministrando já há 10 dias. Ontem foram 2 palavras. E eu tenho tanta coisa dentro de mim acontecendo nesse um dia, que parece que eu estou aqui faz 10 dias já. Porque nós estamos operando em outro nível. Nós estamos operando no nível do discernimento, não do pensamento. É nesse lugar que Deus dá direção. É nesse lugar que Deus muda destinos. É nesse lugar que Deus libera propósito. É nesse lugar que Ele nos abençoa. E nós estamos abertos, Senhor. Continue falando conosco. Nos guia nesse caminho de discernimento. Queremos operar na mente de Cristo. A Tua palavra diz que aqueles que têm o Espírito Santo, eles discernem bem a tudo, mas de ninguém eles são discernidos. E nós pedimos agora que esse discernimento venha sobre nós. Que venha uma sabedoria celestial, poderosa. Que nós possamos ser guiados pelo Espírito de Deus e que a Tua graça que é presente aqui entre nós nos ensine a mover no Teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu percebo que algo está acontecendo, sabe por quê? Hoje de manhã eu fui dar uma olhada lá na minha conta do YouTube, fui ver algumas notícias e tal. E aí eu fui dar uma olhada no meu histórico do YouTube e quais foram os últimos vídeos que eu vi. E tem tanta coisa ali que não combina com a unção que Deus está derramando. Graças a Deus eu sou bem convertido. Graças a Deus eu nasci de novo. E eu não fico acessando o pecado. Mas eu comecei a olhar meu histórico dos últimos vídeos que eu vi nas últimas 3 semanas. E diante da solenidade do que Deus está fazendo aqui, eu percebi o Espírito Santo falando para mim assim: Everton, você tem que deixar algumas coisas. Você tem que parar de ver algumas coisas.
porque o que eu estou fazendo com você é solene. Eu estou te levando para um lugar de honra. Eu estou te separando para um novo tempo. E hoje eu vim aqui dizer para vocês isso. Que tem um tanto de coisa na nossa vida que nem aparentemente seja pecado, mas que não combina. Eu creio que depois do toque de Deus, eu acho que isso já deve ter acontecido com alguns de vocês aqui. Alguns de vocês estão um pouco incomodados com algumas brincadeiras que vocês fazem e não deviam fazer. Alguns de vocês estão incomodados com algumas conversas que tinham e não combina. Você tem essa sensação? É só comigo isso ou não? Deus está aumentando o teu nível de consagração também ou não? Levanta a mão para mim se isso está acontecendo com você. Ontem a gente estava conversando no quarto e o tio Xande me falou assim: filho, tem hora que eu me sinto inadequado. Parece que eu não mereço. Fui dormir pensando naquilo. Porque é a sensação que eu tenho ao olhar para o espelho, gente. Eu não sei você, mas é graça. A gente não merece isso não. A gente nunca vai merecer. Ele nos escolheu. Ele olhou para nós. O rei se apaixonou pela nossa formosura. Eu acho muito lindo. Vamos ler junto? Cantares, abre comigo Cantares capítulo 1. Cantares 1, 5. Vocês sabem que Cantares é um livro de romance, onde Salomão se apaixona por Sunamita, e ele é uma parábola da nossa relação com o rei. O rei, representado por Salomão, é uma figura de Jesus, o noivo. Sunamita é uma figura da noiva, de todos nós que estamos aqui. E nesse momento, ela vai fazer uma declaração que é exatamente assim que eu me sinto diante da solenidade que é ministrar para vocês. Eu respeito demais a unção que está sobre esse ministério. Eu me sinto honrado demais por estar aqui ministrando. Demais, demais, vocês não têm noção disso. Porque vocês carregam algo precioso do céu. E eu tenho muito temor em tocar em algumas coisas. Porque a obra é maior do que nós. O Senhor da obra é maior do que nós. E nós não podemos tocar no sagrado. Vocês entendem o que eu digo? Nós não podemos tocar na arca. Esse é o perigo que nós corremos por ter céus abertos sobre nós. Ontem nós vivemos 2 momentos intensos. Ontem à noite chegou a me assustar como Deus tocou alguns de vocês. Eu confesso que eu fiquei assustado. Eu falei, uau. Alguns de vocês foi com tanta intensidade que eu falei, meu Deus, como é forte o que Deus está fazendo aqui. E sabe qual é o perigo que a gente corre? De se acostumar com o sagrado. E vocês se lembram da história de Uzá, quando o boi tropeçou e a arca estava em cima do carro de boi, e Uzá tocou na arca, e Deus o mata. E aquilo mexe com Davi, mas eu preciso pensar, por que Uzá achou que poderia tocar na arca?
E não sei se vocês se lembram, mas a arca acabou passando um bom tempo na casa de Uzá. Um bom tempo antes de descer para Jerusalém, a arca ficou lá, dentro da casa dele. E talvez Uzá se acostumou com o sagrado. Por ver todos os dias, por ir ao culto e ter essa presença deliciosa o tempo todo. Talvez Uzá se achou no direito de tocar onde não devia tocar, muito provavelmente por estar acostumado com o sagrado. Olhe para o irmão, para a irmã que está ao seu lado e diga: não se acostume com o sagrado. O que Deus está fazendo aqui é santo. É santo. E a gente não pode achar que porque os céus estão abertos sobre nós, que a gente pode ir levando. Não, o temor tem que aumentar, a consagração tem que aumentar, o jejum tem que aumentar, a oração tem que aumentar, conforme a presença de Deus vai enchendo esse lugar, o nosso temor tem que aumentar, o nosso respeito tem que aumentar. Não é porque a presença de Deus é livre em nosso meio, que nós podemos achar que está tudo bem. Não, nós precisamos olhar para nós e dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E a postura da sunamita aqui no verso 5 é linda. Ela diz assim: eu estou morena e formosa, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Mas não olheis por eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. Ela está dizendo: eu fui obrigada a viver uma vida que eu não queria, e o sol acabou queimando a minha pele. Alguns de nós, todos nós aqui, temos uma queimadura na pele, e algumas coisas que nós acabamos fazendo, e a nossa natureza pecaminosa nos levou a fazer no passado, e aquilo ficou marcado na nossa identidade, e a gente diz: eu vim de um passado pesado, a minha história é pesada, eu fui obrigada a trabalhar nas vinhas, é por isso que eu sou morena. Ela está dizendo: eu sou linda, porque ela se sente linda. Sabe por quê? O rei se apaixonou por ela, mesmo ela sendo queimada pelo sol. O rei se encantou com essa moça, mesmo ela tendo marcas da vida. E foi assim com você. Jesus está apaixonado por você. Ele te ama apaixonadamente. Mas por incrível que pareça, essa beleza que ele viu, na verdade, são marcas que a vida nos trouxe. Marcas do pecado, marcas dos traumas, marcas das dores, marcas das frustrações, das perdas, do desejo de ser melhor e não conseguir, do sentimento de ser inadequado. O rei me chamou para o palácio, o rei te convidou para um banquete. Eu não sou tão adequado, mas o que me torna adequado é o amor dele sobre minha vida, e a maneira tão carinhosa com que ele trabalha em meu caráter. Mais uma vez o Deus eterno vem para a terra e se mistura com o barro. Assim como foi em Gênesis, onde ele põe a mão no barro e do barro ele forma o homem. Mais uma vez ele vem sobre nós como precioso oleiro, e ele vai botar a mão em você e já está se misturando com todas as suas mazelas, pecados, dificuldades, traumas, dores. Ele está botando a mão no barro e está mexendo com o barro e colocando coisas preciosas dentro do vaso de barro. E sabe o que é mais lindo? A Bíblia nos ensina que o oleiro está debruçado sobre a obra. Ele está trabalhando em sua vida, em minha vida, durante esse acampamento, mas não só isso, durante toda a nossa vida. O eterno Deus se submete mais uma vez a sentar sobre as rodas.
e sujar suas mãos de barro, sua roupa de barro. O Deus eterno, vestido de branco em santidade, coloca as mãos em nós. Queridos, vocês não sabem a emoção que eu sinto quando eu vejo vocês se rendendo como vocês estão se rendendo ao Espírito Santo, ao mover de Deus. Mas eu quero que vocês entendam isso, que a graça de Deus está sobre nós, a unção de Deus está sobre nós, e é a unção que faz toda a diferença. A sunamita, ela termina, ela vai dizendo: a vinha, porém, que me pertence, não aguardei. Ela está dizendo: eu não pude cuidar das minhas coisas, eu fui obrigada a cuidar da vinha dos meus irmãos. Eles me forçaram ao trabalho, eu fiquei no sol, e isso queimou a minha pele. Dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas teu rebanho? Onde faz repousar pelo meio-dia? Para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Me mostra onde tu estás, meu amado, porque eu quero descansar no teu amor. Apesar de eu ter sido queimada pelo sol, a minha alegria é saber que eu sou amado por ti. E é isso que eu quero garantir para vocês, meus irmãos. Nós somos amados de Deus. Ele nos ama. Ele se apaixonou por nós, pecadores como somos. E Ele nos chamou para sentar no palácio, à sua mesa. Ontem, a hora que eu fui deitar para descansar e dormir, eu falei: Deus, é tão maior do que eu, tudo isso que eu ando falando. É tão maior do que eu. Eu vou pregar sobre o texto de Paulo para vocês, quando ele diz: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a muitos eu não seja reprovado. Nós vamos mergulhar nesse texto amanhã de manhã. Essa é a sensação que eu trago por servir príncipes e princesas do reino. E a presença de Deus está linda sobre nós. Olhe para esse irmão, essa irmã do lado, diga: a presença de Deus lhe cai muito bem, meu irmão. Você fica muito bonito, cheio do Espírito Santo. Pode falar para o irmão do lado, fala: você fica muito bonito. Amém ou não, gente? Vocês amam Jesus? Vocês amam o Espírito Santo? Amém, eu também amo. Enquanto o pastor Vilela ministrava, eu senti uma unção poderosa para as nossas vidas financeiras entrando nesse lugar. Deus tem algo espiritual para a tua vida financeira, amém, gente? E eu sinto, antes de liberar a palavra que eu vou liberar essa manhã, para a gente ir mais fundo na proposta que Deus está nos dando para essa unção para um novo tempo, eu quero te dar 3 princípios para você viver um milagre de multiplicação na tua vida. Um deles o pastor Vilela já derramou sobre nós, que é a gratidão. Quando Jesus vai multiplicar os pães, Ele faz 3 coisas, e a última coisa que Ele faz é agradecer. Então nós já recebemos esse princípio. Um primeiro princípio: se está precisando de um milagre financeiro, pergunta: quem aqui está precisando de um milagre na vida financeira? Levanta a mão. Levanta bem alto, não tem vergonha não. Amém. Está precisando de um milagre na vida financeira. Então faça 3 coisas, anote isso agora, em nome de Jesus, no teu celular, no teu papel, princípio bíblico. E essa unção, eu comecei a ser cheio dela enquanto o pastor ministrava. Então eu preciso liberar isso sobre você. Para você viver um milagre financeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é diagnóstico. Se quer viver uma vida de multiplicação, você precisa saber diagnóstico. Jesus, ele olha e vê a multidão, e ele vê para quantas pessoas ele precisa multiplicar os pães, e o milagre precisa acontecer. Então você precisa saber como anda a tua vida financeira. Diagnóstico: quais são suas dívidas, quais são suas contas, quanto você ganha. Diagnóstico, primeira coisa. Eu sei como é, quando a gente está endividado, a gente fica assim: ai, deixa ela para lá, vai, deixa para lá, deixa essas contas ali, quando Deus abençoar, nós paga ela, e a gente vai deixando. A primeira coisa que você tem que fazer é diagnosticar. A segunda coisa
que você tem que fazer é organizar. Em abril do ano passado eu vivi um milagre. Fazia 10 anos que eu carregava uma dívida de 10 mil reais. Depois do meu casamento. E eu ficava postergando. Até que Deus me ensinou isso. Diagnóstico, eu diagnostiquei. Falei, opa, a dívida está aqui. Aí a segunda coisa que eu fiz foi organizar. Pegar as dívidas que têm maior juros e fui organizando. Uma dívida de 10 mil reais eu resolvi com 1.200 reais. Por causa de organização. E a terceira coisa é gratidão. Para de reclamar do teu salário, nós já recebemos isso aqui. Agora. Agradece pelo que você tem nas mãos. E você vai ver um milagre acontecer. Mas você precisa fazer essas três coisas junto. Diagnosticar onde é que está o BO, onde está o furo do pacote. Depois você precisa organizar. E por último, você precisa agradecer pelo que Deus pôs na tua mão. E aprende uma coisa. O milagre da multiplicação não aconteceu depois que Jesus orou. Presta atenção para você ver. Ele abençoou e agradeceu. Não aconteceu quando ele orou. Quando que aconteceu? Quando os discípulos distribuíram. A multiplicação só acontece quando você distribui. Toda vez que nós estamos em dívida, a gente fica assim, como que vai vir dinheiro? Como que vai vir dinheiro? É ou não é? Você fica, ai meu Deus, de onde vai vir dinheiro? O que Deus está falando para nós é, você precisa olhar para você e dizer, como que eu vou ofertar na vida de alguém? Como eu vou abençoar alguém? Porque é quando você dá que o milagre acontece. Os discípulos começaram a repartir e o milagre começou a acontecer. Quem recebe isso em nome de Jesus? Você vai viver um milagre financeiro, mas você vai precisar distribuir. Você não vai pedir para Deus um recurso. Você vai pedir para Deus alguém para você abençoar. E você vai separar uma oferta, um presente, e você vai liberar uma oferta profética, dizendo, agora eu vou viver o milagre. Jesus já me abençoou, eu recebi, e agora eu quero multiplicar, derramando na vida dos outros irmãos. Queridos, eu sempre pedi para Deus um iPad de presente. Deus me deu 3, e os 3 eu dei embora. E os 3 foram em épocas muito difíceis. Vieram épocas boas, Deus me deu. Na hora que chegou a época difícil, eu falei, semente, eu preciso dar. E eu dei embora. Meus relógios estão todos na mão do Senhor. Ganhava relógio, dava relógio. Toda vez que eu ganho um relógio, eu falo, já sei, para quem que eu dou. Adianta o processo, porque eu sei que agora vai embora. Porque Deus só abençoa quem é liberal. Vocês recebem essa palavra? Eu recebo essa palavra. Eu estava ali recebendo. Então eu não posso deixar de liberar sobre tua vida um milagre financeiro. Você vai viver isso. Mas Deus faz milagre, não mágica. Repete comigo, Deus faz milagre, não mágica. Qual a diferença de mágica e milagre? A mágica é truque, é mentira, é engano. O milagre é princípio. Princípio. Se você respeita um princípio espiritual, o milagre acontece. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu percebo quando a atmosfera é profética exatamente por isso. Hoje o pastor Du veio orar aqui, teve um momento que ele falou sobre família, e na hora que ele falou sobre família, explodiu dentro de mim uma palavra que eu vou ministrar hoje à noite: avivamento em nossas casas. Eu creio do fundo do meu coração que a próxima onda de avivamento vai começar dentro dos lares. A tua casa vai ser avivada. O teu relacionamento vai ser avivado. E hoje eu vou provar para vocês nas escrituras que o sonho de Deus é provocar um avivamento dentro da sua casa, para botar fogo na igreja inteira e junto nós conquistarmos a cidade toda em nome de Jesus. Amém? Então foi bem hoje, na hora da oração, o pastor Du liberou aqui uma palavra sobre família, aquilo me pegou. E aí veio o pastor Vilela e me pega na área financeira. Eu falei, uai, mas eu vou acabar não pregando, né? Porque a onda dos profetas aqui tá forte. A rádio profeta aqui está intensa. Amém, queridos. Vamos avançar.
no que Deus tem para nós. Abra comigo Êxodo capítulo 33. Êxodo 33, versículo 7. Uma das coisas mais preciosas que eu carrego a minha vida toda é o meu relacionamento com o Senhor, a minha história com Deus. Eu sempre gosto de ler sobre a história dos homens de Deus, mas eu sempre pedi para Deus: Senhor, eu quero escrever uma história junto contigo, uma história minha e tua. Eu gosto de ver o testemunho de homens de Deus, mas eu quero viver a minha história. E desde muito cedo, quando fui batizado com o Espírito Santo aqui, eu saí daqui para viver uma vida muito séria com o Senhor lá na minha casa, sabe? Com 12, 13, 14 anos, eu passava 4, 5 horas dentro do meu quarto, na presença de Deus. E hoje já não tenho todo esse espaço de agenda, porque tenho várias responsabilidades, esposa, trabalho e várias outras. Mas nós não podemos negligenciar a nossa vida pessoal com Deus. Eu me lembro que um dia desses de intimidade com o Senhor, lá quando eu era adolescente, eu fui orar e me apaixona muito ler a história de Moisés, desde menino. A intimidade que esse homem tinha com Deus, mas uma das partes mais incríveis para mim da Escritura é a presença de Deus sobre Israel, sabe? A Bíblia diz que durante o dia a presença de Deus era como uma nuvem que andava em cima da nação de Israel, gerando sombra, descanso para o povo de Deus. E à noite essa nuvem virava uma chama de fogo. E ela era uma coluna de fogo em cima de Israel. E essa presença gloriosa, ela era guiada pelo tabernáculo lá embaixo. Essa nuvem, ela repousava sobre o Santíssimo Lugar. E ela era a manifestação máxima da presença de Deus. Então ficar pensando nisso desde menino mexia muito comigo, sabe? E ainda mexe. Pensar que essa nuvem gloriosa, essa presença poderosa ficava sobre Israel. E eu me lembro que por um espaço de tempo da minha vida eu ficava falando para o Senhor: eu não vejo a hora de chegar no céu e trocar uma ideia com Moisés e falar para ele como que era esse negócio, gente. Pensa que negócio emocionante, você andando, e a Bíblia diz assim, que a nuvem andava, Israel andava debaixo da nuvem. A nuvem parava, Israel parava. Eles eram guiados pela presença. Essa nuvem de glória andava, e eu fico pensando nisso, eu falo: meu Deus, que maravilha era esse negócio. Eu lembro que eu passei um bom tempo nos meus devocionais, meditando sobre o tabernáculo, sobre a nuvem de glória, sobre a presença de Deus. Mas teve um dia especial que o Espírito Santo soprou algo dentro de mim, maravilhoso. Quando eu disse para ele: eu não vejo a hora de perguntar para Moisés como é que era ter essa nuvem gloriosa. Gente, mais de 1 milhão de pessoas no meio do deserto e uma nuvem fazendo sombra. E à noite esse trem incendiava. E eu fui perguntar e falar isso para Deus: Deus, eu não vejo a hora de chegar no céu e falar com Moisés. O Espírito Santo explodiu algo dentro de mim, que aquele dia marcou para sempre minha vida. O Espírito Santo falou assim para mim: é Moisés que não vê a hora de você chegar no céu. Eu era um menino, eu ouvi isso do Espírito Santo. Eu falei: hã? Ele falou: Moisés quer saber como é carregar tudo aquilo dentro de você. Moisés viu fora, você tem dentro. Aquilo que carregava Israel pelo deserto, guiava e
protegia, porque a presença de Deus era proteção. O sol é muito quente durante o dia, é proteção. E à noite era proteção também, porque no deserto não tem água para regular a temperatura, e durante a noite é muito frio, então por isso virava fogo, para proteger, além de proteger dos animais perigosos do deserto. Aquela presença estava ali para isso, para dar proteção, para dar direção. E o Espírito Santo me disse: agora tudo isso que Moisés tinha por fora, você tem por dentro. A presença de Deus te habita. A presença de Deus está aí dentro, para te proteger, te guardar, te dar rumo, te dar direção. Você pode desfrutar de tudo isso. Aquilo que o sacerdote tinha que fazer ritual para entrar e desfrutar no Santíssimo Lugar, foi a primeira coisa que Deus rompeu, aquele véu que separava, e agora todos nós temos acesso à presença poderosa de Deus. Nós podemos entrar no lugar santíssimo, nós podemos desfrutar da presença divina, nós podemos nos relacionar intimamente com Deus. E a intenção dessa mensagem agora de manhã, queridos, é te conduzir para esse lugar, é te levar para esse lugar onde você desfruta da presença de Deus, e você diz: Senhor, quando o Senhor vai se mover, eu me movo também. Quando o Senhor vai parar, eu vou parar também. O que me move é a tua presença. O que me move é o teu toque. O que me move é a tua unção. Que a unção não seja apenas um momento onde eu sou tocado e eu sinto intensamente, mas que seja um relacionamento. Porque, queridos, de fato é isso que a unção é. A unção representa a presença do Espírito Santo. E Ele está aqui entre nós, mas mais do que isso, Ele está em nós, esperando de nós correspondência. Nós falamos sobre isso ontem de manhã. Quando o Espírito Santo falar com você, corresponda. E há um chamado vindo desse texto maravilhoso para um relacionamento íntimo com Deus. A minha oração, enquanto ministro essa palavra, é que o Senhor te leve para um tempo de intimidade com Ele. Que o Senhor te conduza à sua presença enquanto você ouve essa palavra. Eu não sei se você tem uma agenda com Deus, um tempo com Deus, diário. Eu não sei se você vive uma vida devocional. Mas hoje nós queremos orar a Deus e pedir que Ele desperte essa área em você. Que você encontre na sua vida e na sua correria um lugar para orar. Um lugar para passar em sua presença. E você entender que o que te protege, o que te guia é a presença de Deus. Nós precisamos da unção dEle, queridos. Vocês estão entrando em um novo tempo e me empolga demais ver esse movimento das células. Vocês vão entrar num tempo de conquista. Não há conquista sem unção. Não há unção sem presença. E a presença, ela vem sobre quem prepara um lugar para o Senhor vir. Então juntos vamos desfrutar desse texto. Êxodo capítulo 33, versículo 10, olha o que diz. Ora, Moisés tinha o hábito de tomar a tenda e armá-la para si, bem longe, fora do arraial. E lhe chamava de tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. Uma vez Moisés dentro da tenda, descia a coluna de nuvem,
se punha à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, cada um à porta da sua própria tenda, e adorava ao Senhor. Falava ao Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servo, filho de Num, não se apartava da tenda. Que passagem linda. E a primeira coisa que eu quero destacar desse texto é o hábito de Moisés. Ele tinha um costume de sair fora. Ele tinha o costume de se retirar. E queridos, deixa eu dizer para você, a oração, ela é esse momento que nós temos de nos retirar. Eu costumo dizer que orar é sair para dentro. Geralmente a gente sai para fora, não é? Mas orar é sair para dentro. É sair da sua vida para dentro do secreto. Orar é sair da sua correria. Orar é sair dos seus estresses. Orar é sair para entrar. Orar é sair para descansar. O lugar da presença de Deus é esse lugar onde a gente dá uma pausa diária, na posição de marido, na posição de esposa, na posição de funcionário, de cidadão, onde você entra e assume o seu lugar de filho, e você pode dizer: Abba, Pai, Pai nosso que estás no céu. A oração é sim uma espécie de fuga para o lugar certo. Se tem um lugar que você pode fugir, é para a presença de Deus. Se tem um lugar que você pode se refugiar, é a presença de Deus. Se tem um lugar que você precisa habitar, é o esconderijo do Altíssimo. E se as coisas estão ficando pesadas aqui fora, contas, problemas, é o momento que você tem de fechar a porta atrás de si e dizer: Deus, eu quero entrar em tua presença, e em tua presença eu quero ser filho, eu quero estar no seu colo, eu quero me deixar cuidar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É nesse lugar que eu peço, é nesse lugar que eu não resolvo, é nesse lugar que eu não sou o dono, é nesse lugar que eu sou submisso, é nesse lugar que eu me deixo cuidar, é nesse lugar que eu me deixo descansar, é nesse lugar que eu desacelero. Queridos, alguns de vocês, e eu posso dizer que talvez a grande maioria, vivem uma vida muito acelerada e não tem tempo de parar. E hoje Deus está chamando a gente lá do secreto e dizendo: vem descansar em minha presença. Vem descansar. Pastores, vem descansar na minha presença. Deixa a roupa de rei lá fora, deixa a capa ministerial lá fora e vem ser meu filho aqui dentro. Deixa eu cuidar de você, deixa eu afagar você. Deixa eu falar com você como quem fala com um amigo. Então, quando eu olho para Moisés, e a primeira coisa que eu vejo é que ele costumava, ele tinha o hábito de sair fora, bem longe. O texto é muito claro em dizer: Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Porque todos os problemas de Moisés estavam lá no arraial. Ele tinha problema demais para resolver. Ele era o legislador, ele era quem decidia, ele era quem liderava. E liderar não é fácil. Líderes, meus amados,
Nós precisamos de descanso, e o nosso descanso é a presença de Deus. O nosso descanso é o lugar secreto. E sabe o que é mais lindo lá em Mateus 5? Quando Jesus ensina sobre o lugar secreto, Ele diz: e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Não é o Pai que te ouve. Você não tem que entrar lá dentro do teu secreto e ficar falando. Não, você tem que entrar no secreto e se deixar ser visto por Ele. O secreto não é um lugar de desabafo, de falar, não. O secreto é um lugar de ser filho. O secreto é o lugar de descansar. O secreto é o lugar de renovar as suas forças. Porque a obra que Deus tem que fazer contigo é grande demais. Amém ou não, gente? Vocês vão evangelizar agora. Vocês vão entrar em um novo tempo de conquista. Vocês vão entrar no reino das trevas. O inimigo vai se levantar. E vocês vão ter que ir para a guerra, para o fronte. Vão ter que orar pelos enfermos, orar pelos endemoniados, entrar nos becos, nas favelas. Vocês vão ter que lutar por famílias. Amém ou não? Vocês estão disponíveis para isso? Agora não dá para fazer isso se você não tem um lugar para renovar suas forças. E eu quero te dizer, existe um lugar. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor. Você precisa se retirar. Talvez você está aqui nesse retiro, nesse acampamento, mas ainda está preocupado com 1 milhão de coisas. Orar é fechar a porta, deixar tudo para lá e dar toda a atenção para Deus. Eu gosto demais de Cantares, porque ele diz assim: amada minha, pomba minha. E tem uma peculiaridade sobre a pomba que é interessante: ela não consegue focar em várias coisas ao mesmo tempo. Ela só consegue focar em uma coisa. Os olhos dela são laterais ao crânio, então elas não conseguem focar em... Ela tem que ser uma coisa só. E é isso. Orar é colocar o seu foco completamente em Deus. Orar, buscar a sua presença, é você tirar o foco do resto. Na presença de Deus não há tempo, não há momento, não é o momento de ser marido, de ser pai, de ser pastor, de ser vereador, prefeito, presidente, de ser nada. É o momento de ser filho e olhar para Deus como seu papai e deixar Ele cuidar de você como seu filhinho. Não ter olhos para mais nada. E ainda em Cantares, o noivo diz: você, minha pomba, que anda pelas fendas das rochas. Vocês devem saber que fenda de rocha é lugar de águia, não de pomba. E na presença de Deus você é como uma pomba, não como uma águia. Você sai de lá como uma águia. Você sai dali como um guerreiro, mas lá dentro você é filho. Dentro da presença de Deus você é noiva. Dentro da presença de Deus você é cuidado, você é curado, você é amado, você é coberto. E quando você sai da presença de Deus, você está pronto para vencer suas batalhas, para derrubar os gigantes, para enfrentar leões e ursos, para viver literalmente o teu chamado. Mas a renovação acontece dentro do lugar secreto. E é por isso que nós precisamos de um avivamento, de oração em nossa geração. Estamos fazendo. E quando percebemos, a obra de Deus nos tira de Deus. Fazer tanta coisa nos tira do lugar onde, de fato, nós temos o nosso propósito, que é na sua presença. A palavra propósito mexe muito comigo. E eu me lembro de Adão, lá no Gênesis, quando Deus sopra a vida, ele abre o olho, e aí ele pergunta o que todo mundo se pergunta: quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? De onde que eu vim? E a Bíblia diz que Deus o abençoa. Para mim, esse é o significado espiritual de ser abençoado, é você saber exatamente o que você tem que fazer. Deus olha para Adão e diz: cresça, se multiplique e domine. Deus dá propósito para ele.
E você só vai achar teu propósito na presença de Deus. Sabe quando que a sua identidade vai aparecer? Quanta crise de identidade para jovens, para mais velhos, não sabe quem são. Sabe quando que nós temos a nossa identidade? Quando nós conhecemos a Cristo. Lembra de Pedro? Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus olha para ele e diz: então eu também te digo, tu és Pedro. Você sabe quem eu sou, agora você descobre quem você é. E é exatamente isso. Quanto mais você conhece a Deus na intimidade, mais Ele libera sobre você o seu propósito e a sua identidade, a autoridade espiritual que você vai ganhar, a capacidade de multiplicar, de fazer as coisas acontecerem. Todo o seu potencial vem para fora quando você olha e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Cristo vai apontar o dedo para ti e vai dizer: eu tenho uma obra contigo, você é uma pedra em minha casa, eu te dou uma identidade, mas é na minha presença que você ganha essa identidade. A unção, queridos, não é só um momento empolgado, mas é um relacionamento íntimo com Deus, lá no seu quarto, lá no seu secreto, lá no seu lugar secreto. Pode ser que não seja o seu quarto, mas aquele lugar onde você consegue fechar a porta, onde você consegue deixar as preocupações. Há um texto muito antigo de um avivalista que se chama Orar até Orar de Verdade. E é verdade, não é fácil você orar até orar de verdade. É uma luta aquietar o coração, é uma luta deixar as preocupações. A gente quer cuidar de tudo, mas na oração a gente se deixa cuidar, a gente se deixa curar. A gente vai carregando tanta dor, mágoa, trauma, e a gente vai resolvendo conforme caminha, não é? Vai tropeçando e vai tomando flechada e continua batendo, e a flecha cura dentro da costela, e quando você vê, você está todo lascado na guerra, porque não parou nem para curar a ferida. Deus está nos chamando para desacelerar. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: desacelera. Desacelera. Mas eu tenho tanta coisa para resolver. Eu não estou dizendo que você vai largar a mão de tudo que você tem para resolver. Eu estou dizendo que é nesse lugar de descanso que você vai ser renovado para resolver mais rápido ainda aquilo que você está fazendo. Você vai resolver com mais intensidade. Queridos, depois que eu peguei Covid em junho do ano passado, eu acabei saindo do meu emprego e perdendo o emprego. E eu fiquei 6 meses na minha casa, 7 meses. E eu não conseguia produzir, eu não conseguia sair do lugar, estava esquisito. Eu falei: o que é isso? Por que eu não frutifico? Com tantos sonhos, projetos para acontecer, e eu não conseguia fazer meu dia render. E aí comecei a trabalhar das 7 da manhã às 5h20 da tarde. E não é que eu achei tempo para orar, para academia, para os meus projetos, para escrever meus livros. Eu olhei para mim e falei: que é isso? Parece que eu virei 10 agora. A minha esposa que me lembrou, ela falou: amor, depois que você voltou a trabalhar, parece que até teu tempo de oração encaixou. E quando o seu tempo de oração encaixou, você voltou a funcionar. Pensa que na primeira semana do meu trabalho, fazendo tudo isso, eu consegui escrever 180 páginas de um livro que Deus botou em meu coração, que eu passei 6 meses com a agenda aberta e não conseguia render. Eu não estou dizendo que entrar na presença de Deus é largar os problemas. Eu estou dizendo que se você vier para a presença de Deus e a unção vier sobre você, vai acontecer o que aconteceu com Elias. Você vai correr mais rápido que os carros de Acabe.
Você vai sair da presença de Deus. E o discípulo de Elias, a Bíblia diz que ele sai correndo, e Acabe já tinha saído com os carros dele, e a Bíblia diz que ele corre mais rápido que os carros de Acabe. Meu irmão, eu profetizo isso. Quando você priorizar a presença de Deus, você vai funcionar mais rápido que os carros de Acabe. Você vai correr mais rápido que o sistema desse mundo, porque a unção vai liberar todo o seu potencial. Existe um potencial infinito dentro de você, que você só vai encontrar na face de Jesus Cristo. E a unção vai te conduzir para esse lugar da presença de Deus. E a presença de Deus, ela é construída. Como eu disse, o rio de Deus, se você entrar de cabeça, é perigoso você quebrar a cabeça. Porque o rio de Deus, ele começa lá no tornozelo, aí você caminha mais 1000 côvados, e aí a água sobe para o joelho, aí mais 1000 côvados, e aí vai nos lombos, mais 1000 côvados vira um rio. Então o que a gente percebe na visão de Ezequiel? Que a profundidade é proporcional com a distância. Quanto mais longe eu vou, mais fundo eu chego. Então, quanto mais quilometragem eu ganho na presença de Deus, mais profundo eu chego. É por isso que na nossa geração está cheio de gente esperneando em 2 dedos d'água. Em nossa geração nós temos pregador para tudo quanto é canto na internet do mundo, falando de coisas que eles não sabem. Eles estão falando de águas profundas, mas esperneando em 2 dedos d'água. Nós estamos falando, e aqui eu me ponho agora no time dos pregadores, estamos falando de coisas que não conhecemos. Nós precisamos caminhar mais, ganhar rodagem, andar na presença de Deus, caminhar com Deus, passar mais horas na presença de Deus, orar mais em línguas todos os dias, jejuar mais durante a semana. E quanto mais a gente vai caminhando, cada dia mais que você jejua, é a parte que ninguém tira de você. Vocês se lembram de Marta e Maria? Quando Jesus diz para Marta: Marta, Marta, por que você está preocupada com tanta coisa, filha? Maria preocupou com a coisa certa. Então assim, é preocupar com a coisa certa, é investir no lugar certo. Esses dias eu perguntei para o Senhor, eu falei: Deus, mas Marta estava errada. Alguém tem que cuidar da organização da casa. Lá em casa a gente conversa muito sobre Marta e Maria, porque lá em casa eu me pareço com a Maria e minha esposa parece com a Marta. Ela diz: amor, eu fui feito para o operacional e tal, e você foi feito para ficar aos pés do Senhor, buscando direção. Eu gosto de organizar, você gosta de planejar. E a gente estava satisfeito com isso, mas eu percebi que o problema de Marta não era estar limpando a casa. O problema de Marta era estar preocupada porque Maria não estava ajudando ela. Porque se Marta estivesse varrendo a casa e falando: é para Jesus, é para Jesus, eu estou limpando a casa para Jesus, ela estaria curtindo o momento. Mas não, ela estava assim: por que Maria não me ajuda? Pelo amor de Deus, nossa, olha aqui, só eu faço, ninguém faz, só eu. O problema não é trabalhar, o problema é ficar ocupado com muita coisa. Você está fazendo para Jesus? Ou você está fazendo preocupado que o outro não está fazendo para Jesus? Aí a Marta olha e fala: você não vai falar nada para ela não? Aí Jesus olha e fala: Marta, Marta, não precisa muita coisa, faz só para mim. Faz só para mim. Jesus não estava dizendo que era para Marta largar a vassoura e sentar aos pés dele. Jesus estava dizendo: para de ficar preocupado com um monte de coisa. Uma só coisa é necessária, ou tão somente uma. Coloca eu no centro da tua vida, que varrer vai ser gostoso, e você vai fazer para mim, e até varrer vai ficar bom. Não precisa ficar só sentado aos meus pés, mas faz por mim. Não faz pelos outros, faz pela minha presença. Não faz para chamar a atenção de ninguém. Não se preocupa com o que o outro não faz. Faz você mesmo, mas faz para mim. Faz para mim. Eu sou a razão da tua vida. Eu me entreguei por você. Não servirás nenhum outro Deus além de mim.
Eu sou o teu Senhor, eu sou o teu absoluto, eu sou o teu tudo. Encontre em mim o seu tesouro, eu sou a tua herança. Aleluia. Tu és a minha herança, Jesus. Tu és o prêmio. Tu és o porquê, tu és a razão. Nós queremos fazer tudo por ti e para ti. Queremos andar em tua presença. Leva-nos para dentro da tua presença. Leva-nos para a nuvem de glória. Enche esse lugar com a tua presença, ó Deus. Conduz-nos para esse lugar de intimidade. Eu quero que você aí em seu lugar comece a fechar a porta, sabe? Fecha a porta. Deixa teus B.O. lá para fora. Agora é hora de você deliciar a presença de Deus, sabe? Agora é hora de você se jogar no colo dele. Meu Deus. Fecha a porta. Desliga as preocupações. Eu creio que Deus vai te levar para um lugar delicioso na presença dele aqui hoje. Um lugar de descanso, de renovo, de delícias. A Bíblia diz que à destra de Deus há delícias eternas. E eu quero lembrar você, quem é que está sentado à destra de Deus? Quem? Quem? À destra de Deus há delícias eternas. Jesus é delicioso e chegou a hora da gente desfrutar dessa delícia, mas Ele não disputa a tua atenção com ninguém. Você deve se lembrar de Elias lá naquela caverna de fuga dele. A Bíblia diz que veio um vento forte, rachou as rochas e Deus não estava no vento. A Bíblia diz que veio um fogo e Deus não estava no fogo. A Bíblia diz que veio um terremoto e Deus não estava no terremoto. Mas a Bíblia diz que veio um vento, um cicio, uma brisa. E quando a brisa veio, Moisés botou a capa na cabeça e saiu para fora. Deus não vai disputar com o seu barulho. Ouça isso. Deus não vai disputar com o seu barulho. Você precisa fechar a porta. Deus não vai. Deus não vai entrar na tua caverna também, porque Deus não frequenta cavernas. Você precisa sair dela. Mas o que vai te tirar da caverna não é barulho. É um vento suave, delicado, da presença de Deus. Deus está nos chamando de volta para a sua presença. Seu potencial vai ser multiplicado, porque a unção vai estar sobre você, e você vai aprender a mover na unção, não no teu braço. Líder de célula, meus lindos. Se nós entrarmos em sua presença e ganharmos dele o seu próprio coração, nós vamos amar as vidas, nós vamos nos entregar por elas, nós vamos evangelizá-las por causa do coração de Jesus. Líder, você não precisa de tanta coisa, pouca coisa é necessária. Não perca Jesus de vista, não perca os olhos dele, não perca ele de vista. Pomba minha, dá-me o teu olhar, olha para mim, Jesus está dizendo, olha para mim, não olhe para o pregador mais, não olhe para nada mais, olhe para Jesus. Esse pregador está apontando para Jesus, olhe para Jesus agora. Ele está te chamando para a presença dele, ele está te chamando para o lugar secreto, é para todo mundo esse lugar secreto, e é isso que nós vamos ver no texto. Mas antes de ver isso, olha só que interessante, no verso 7 ainda, Moisés deu um nome para esse lugar, e ele chamou esse lugar de tenda da congregação.
Sabe o que é mais interessante? O que significa tenda da congregação? A palavra original aqui para tenda da congregação é moed. Nem sei se é assim que fala, mas o significado é lindo. Sabe o que significa tenda da congregação? Lugar determinado, hora marcada. Agenda. Eu tenho uma pergunta para você. Você tem agenda com Deus? Você tem um tempo diário com Ele? Eu me lembro que na minha adolescência eu fazia parte da equipe de dança, de teatro, de louvor e tal. E a gente tinha uma escala de oração. Não nossa, mas pessoal. Ó, que hora você ora, Everton? Das 7 às 8. E das 7 às 8 da noite, gente. Não era minha mãe, não era meu pai, não era amigo, não era ninguém. Ninguém me tirava daquele lugar. Das 7 às 8 da noite. Eu tinha uma agenda com Deus. Eu fui descobrir esse significado aqui muito depois. Mas eu já vivia uma agenda com Deus desde quando era menino. Ministros de louvor, vocês têm uma agenda com Deus? Ministros de dança, vocês têm uma agenda com Deus? Ah, eu quero ser ungido. A unção não é uma coisa, a unção é uma pessoa. É a pessoa do Espírito Santo. Líder de célula, você tem uma agenda com Deus? Você tem uma tenda da congregação para você? Pai de família, mãe de família, você tem uma agenda com Deus? Um horário para Ele? Mas Everton, eu não sei nem como orar. Eu vou dizer para vocês, eu já estou há um tempo nessa caminhada com o Senhor e até hoje eu não sei como orar. Não sei. Eu criei por um tempo um relógio de oração para mim baseado no tabernáculo, onde eu peguei cada móvel do tabernáculo, são 6, e eu transformei em 10 minutos cada um, e eu ia orando. Ó, aqui é o altar de holocausto, é o momento que eu vou olhar para a cruz, me quebrantar. Aqui é a bacia de bronze, onde eu me lavo na palavra. Aqui é a mesa dos pães da preposição, onde eu oro pelos meus irmãos. Aqui é o candelabro, onde eu busco o Espírito Santo. Aqui é o altar de incenso, onde eu oro e intercedo. E aqui é a arca da aliança, onde eu desfruto e contemplo a presença. Então eu comecei a organizar meu tempo de oração assim. E vou falar para vocês, tinha dia que eu parava aqui no altar aqui de bronze, e ficava lá chorando meus pecados, e quando via já tinha passado. Eu nunca consegui organizar meu tempo de oração, gente. Eu peguei o Pai Nosso outro dia, falei, vamos no Pai Nosso agora. Falei, não tem regra, é relacionamento, não tem jeito. Tem que ser gostoso, tem que ser espontâneo. E eu vou dizer para vocês, não tem jeito. Eu trago o exemplo disso da minha lua de mel. Se minha esposa ver essa gravação, ela vai falar, você falou de novo disso? Eu vou falar de novo disso. Eu fiquei muito feliz, porque antes da minha lua de mel eu queria 2 coisas: passar 1 hora com Jesus e 1 hora com meu pai. Eu tinha isso no meu coração. Então eu acordei cedo, meu casamento foi de manhã, eu passei 1 hora com Jesus. E depois eu fui lá para o quarto do meu pai, eu fiquei 1 hora com meu pai. E o meu pai me deu um conselho maravilhoso para a minha lua de mel. Ele falou, filho, eu não tenho nada para te ensinar, não. Eu só tenho que dizer que eu tenho muito orgulho de você ter se guardado para esse momento. Mas eu quero que você entenda uma coisa: intimidade é uma coisa que se cria. A única coisa que eu te peço, trate a Estela como uma princesa. E aprenda como é a intimidade, a sexualidade. Descubram isso juntos. Eu não tenho dica nenhuma para te dar. Aquilo eu trouxe para a minha vida espiritual, porque direto as pessoas me perguntam como eu oro. E eu digo para todo mundo exatamente isso. Cara, só fecha a porta do quarto e entra. Deixa Deus te conduzir.
Tem uma hora em Cantares. Hoje eu acordei com Cantares dentro do coração. Acho que é saudade da esposa também, tá batendo, né? Eu estou apaixonado aqui, lembrando dela. Mas tem uma hora em Cantares que o noivo, ele fala assim: que a minha mão esquerda esteja sobre o seu ombro, e a minha direita te abrace. Ele está tirando ela para uma valsa, para uma dança. E é isso que vai acontecer no seu secreto. Você não sabe como orar? Deixa eu dizer uma coisa: Ele sabe como falar com você, Ele sabe como tocar você, Ele sabe como te conduzir na dança. Ele vai pegar a tua mão e vai dizer: vem cá, você veio para a minha presença, agora daqui você não sai. A passagem que nós acabamos de ler me pega, sabe por quê? A hora que Moisés entra na tenda, a Bíblia diz que a nuvem de glória desce na porta. É como se Deus dissesse: você entrou, agora eu quero ver você sair daqui, porque agora você vai ser meu amigo, agora você não é mais o líder da nação, agora sou eu e você. Eu criei você para mim, e eu sou para você. É aqui que é o nosso lugar. Deus bota o pé na porta e diz: isso só vai acabar quando eu quiser. Queridos, é isso que vai acontecer contigo. Quando você começar a investir na tua intimidade com Deus, o primeiro dia vai ser difícil, a tua alma não está acostumada. Você vai orar, vai expulsar os demônios, vai guerrear, vai começar a orar pelas baratas, pelas aranhas, pelas lagartixas da casa. E quando olhar para o relógio, passou 10 minutos. Você fala: meu Deus, 10 minutos. Comece com 10 minutos e vai indo, até você descobrir que quem te conduz nessa dança é o Senhor. Quem te leva para a intimidade é Ele. Não é você que sabe descobrir Ele, é Ele que sabe se revelar para você. Ontem eu falava com a pastora sobre isso, né? Que Deus gosta de falar com a gente. É Ele que sabe falar, não é a gente que sabe ouvir. Ele vai te conduzir para a intimidade, Ele vai direcionar a tua vida de oração, Ele vai te guiar para textos bíblicos. Eu só estou pedindo para você: fecha a porta do teu quarto e entra. Agora eu estou pedindo para você: deixa as coisas lá para trás, deixa a voz dele explodir aí no teu coração, deixa o toque dele vir sobre você, deixa a unção dele se multiplicar dentro do teu coração nesse momento. Não é hora de perguntas, não é hora de pesquisas, não é hora de nada, é hora de dizer Abba. E a gente costuma dizer que Abba significa paizinho, mas é mais simples do que isso. Abba é aquela expressão em português, para ficar mais fácil de entender. Sabe quando o filho, ainda nem falando está só fazendo barulho, ele diz pá, 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 e o pai fala: falou papai, falou papai. Vocês passaram por isso já ou não? O bebê não falou nada, ele só falou pá, 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 balbuciou alguma coisa. Falou papai, não é? Já passaram por isso? Eu passei com meu sobrinho, em nome de Jesus, esse ano, máximo começo do ano que vem, vai ser o meu filhão, a minha filhinha no meu colo, para eu ver o papá dela. É disso que Deus está falando, desse papá, não sai nem papai. É nesse lugar que Deus não está ligando para a tua teologia, para a tua profundidade, se você sabe por que Cristo veio ou não veio, deixou de vir. É nesse lugar que você olha para Deus e diz: tu és o meu paizinho, tu és o meu querido, tu és a presença que me fortalece, que me guia, me direciona. Eu não tenho outro bem além de ti. A quem tenho eu no céu além de ti? E na terra não há quem eu queira mais. Tu és tudo que nós temos, ó Deus. A tua presença é tudo que nós precisamos. Lugar determinado, hora marcada. Isso é tenda da congregação. Mas olha o que diz: todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Ou seja, não era um privilégio de Moisés. Essa tenda aqui não era um privilégio de Moisés, era para todo mundo, gente. Deus tem intimidade dele para cada um de nós aqui. Todos nós podemos desfrutar da presença de Deus, da intimidade com Deus.
Eu vou dizer, é nesse lugar que você é forjado, que você é preparado. Não é à toa que Josué vai se tornar o sucessor de Moisés. Porque se vocês lembram da leitura do começo, na hora que Moisés volta para o arraial, o Josué fica ali na tenda, curtindo a brisa do momento, entrando naquela brisa tranquila da presença de Deus. Sabe como que nós vamos levantar uma geração poderosa de sucessores? Mostrando para eles o caminho da presença, mostrando para eles o caminho da intimidade com Deus, sendo um exemplo de oração. Então, é para todo mundo, é para nós todos. Mas olha o que acontece no verso 8: quando Moisés saía para a tenda fora, todo Israel se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Aqui tem 2 pontos de vista. O primeiro: puxa vida, gente, por que você não vai lá também? A tenda é para você. Deus tem um lugar para você na presença dEle. Por que você não começa a orar a partir de hoje? Por que você não faz uma agenda com Deus a partir de agora? Mas também tem um outro lugar aqui, que quem ora se torna referência. Deus precisa de referenciais em nossa geração, de homens e mulheres de oração. E eu quero te dizer, assim que você começar a estabelecer tua vida de oração, Deus vai te levantar como um sinal nessa geração. Se tem um presente que a gente pode deixar para a nossa geração, é o presente da vida de oração. Precisamos orar mais, precisamos buscar mais a presença de Deus. E talvez seja por isso que a gente se cansa muito fácil, porque o cansaço faz a gente perder a noção da herança que a gente tem. Vocês devem se lembrar de Esaú, quando ele chega em casa e o cheiro da lentilha de Jacó entra no nariz dele, e ele fala: eu quero essa lentilha a qualquer preço, senão eu vou morrer. Ele podia estar cansado que fosse, mas alguém morre depois de um dia de fome, gente? Não morre. Mas o cansaço fez aquele homem vender o direito de primogenitura dele por causa de um prato de lentilha. Esse é o perigo de você estar funcionando cansado. Quem está cansado perde a noção do valor das coisas e vende por nada aquilo que é precioso. É por isso que muita gente entrega de mão beijada coisas preciosas do reino de Deus, o direito da primogenitura, a herança de Deus em Cristo Jesus, porque cansou. Eu cansei da igreja, eu cansei de mim, eu cansei de resistir. Cansou mesmo, porque você não vai para um lugar de descanso. Há um lugar de descanso na presença de Deus, e é para esse lugar que Deus está nos chamando essa manhã. Eu queria orar com você por isso. Eu queria que você colocasse de pé no seu lugar. E um dia eu fiz uma oração ao Senhor e eu pedi isso para Ele. Eu falei: Deus, se o Senhor puder me usar para uma coisa nessa vida, eu te peço que seja para passar pelo menos 1 hora por dia em Tua presença. 1 hora em Tua presença. E que eu possa levantar uma geração que passa tempo em Tua presença. Nós queremos orar por isso, igreja. Queremos liberar isso sobre a tua vida. Que o próprio Deus te atraia, o próprio Deus te leve para esse lugar onde você vai cuidar da unção. Porque a unção, mais uma vez, não é uma coisa, a unção é uma presença, é uma pessoa, é a pessoa do Espírito Santo. Então, por favor, dê um passo de fé, saia do seu lugar, da sua cadeira, venha aqui perto desse altar. Eu sei que Ele chamou você.
Isso. Entre em sua presença. Não precisa ter pressa. Apenas feche a porta. 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 Você não precisa falar nada. Feche a porta atrás de si. Porque o Pai que te vê em secreto te recompensará. Isso, feche a porta, coloque tudo para fora. Tudo para fora. Talvez alguns de vocês estejam cansados. Talvez você esteja se sentindo sobrecarregado. Talvez você esteja a ponto de desistir. Você não vai desistir. Jovens, o que vai te sustentar no meio da Babilônia é a presença de Deus. O que vai te sustentar no meio da Babilônia é a presença de Deus. Nuvem de glória vem sobre nós. Isso, suba a montanha, suba a montanha. Entre em sua presença. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem habitará em teu santo lugar? Responda essa pergunta com a sua vida. Deus está te convidando para construir uma história com Ele. Descanse, descanse. Alguns de vocês estão lutando contra o pecado e isso está te cansando. Brisa suave vem sobre nós. Brisa suave vem sobre nós. Brisa suave. Brisa suave. Brisa suave, descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. E achareis descanso para tua alma. Achareis descanso, descanso. E achareis descanso em tua alma. E achareis descanso. E achareis
descanso em tua alma e achareis aprendei de mim. Vamos lá, fecha a porta, fecha a porta. Dê toda a sua atenção, coloque seu olhar em Jesus.